Olá, o Ponto de Encontro está no ar e nessa edição do programa vamos falar sobre educação financeira. Eu tenho comigo aqui no estúdio dois professores do Centro de Economia e Administração da PUC Campinas, Eli Borochovicius e Celso Pedroso. Agradeço a presença de vocês aqui no programa. O brasileiro ainda tem dificuldade de se planejar financeiramente? Em especial, quando a gente fala na questão financeira, de fato nós não fazemos planejamento, nem de curto, nem de médio e muito menos de longo prazo. Então é um problema hoje do brasileiro a falta de planejamento e a consequência disso é o que a gente tem visto, que são os gastos desordenados, as pessoas não sabem aonde gasta o dinheiro, para onde vai o dinheiro, não sabe na verdade quanto recebe, né, porque mistura o que é renda bruta com renda líquida, tem meses que precisa pagar alguns impostos, tem meses que não precisa pagar assistência, enfim, quer dizer, tem meses que entram um pouco mais, meses que entram um pouco menos. O brasileiro realmente não consegue se planejar. E existe uma fórmula específica, professor Celso, para as pessoas aprenderem a se planejar melhor? Então, o planejamento, a atividade do planejamento é uma atividade completamente diferente da atividade do dia a dia. Inclusive, se pensar em termos neurológicos, né, da atividade humana, o que é acionado quando você está no apagar do incêndio do dia a dia, e na área de finanças não é diferente, em relação a um tempo que a pessoa precisa ter para sentar e realizar uma outra tarefa, que é a de planejamento, num primeiro momento, deixando de se preocupar com a operação do dia a dia, né, do pagar as contas no dia a dia, para poder entender o fluxo que se repete ao longo do ano, das despesas, do que ele tem direito a receber, o que ele pode receber com uma chance maior ou menor, para poder se planejar minimamente ao longo do tempo, né? Que o professor Borô abordou agora, que é a nossa dificuldade nesse sentido. Nós não fomos educados para isso. E a questão do planejamento, a participação da família, como o senhor comentou, é muito importante, né? Eu conversei com o Jonathan, ele aos 25 anos, ele economizou um bom dinheiro para fazer uma viagem para os Estados Unidos com a namorada. Jonathan, como foi esse processo de economizar dinheiro? Você juntava o dinheiro do seu salário, da sua mesada, como que era? Então, Alessandro, eu e a minha namorada, a gente sempre gostou de viajar. E em 2011, mais ou menos meados de 2011, a gente queria muito ir para os Estados Unidos. E é uma viagem cara, a gente viajou durante 23 dias, então a gente precisava de um planejamento. Então a gente, com o nosso salário, a gente guardava uma parte do salário e o que a gente fazia também, um ajudava o outro. Em datas comemorativas, por exemplo, a gente comprava o ingresso para alguma atração, alguma coisa que a gente queria muito fazer lá nos Estados Unidos. E vocês estabeleceram uma meta, economizar X% do salário de vocês? Como que foi? Na verdade, a primeira etapa foi de muita pesquisa, então a gente precisava saber quanto que custava uma passagem, quanto a gente iria gastar com hospedagem. Então a gente fez uma estimativa e além dos gastos normais com a viagem, a gente ainda queria fazer algumas compras lá, né? Sempre rola alguma coisa assim, então a gente tinha que juntar um pouco a mais ainda. Como a gente estava em dois, eu acho que um acaba ajudando o outro, né? Se você está sozinho, alguém chama para sair, você acaba cedendo. Então, como a gente estava junto, a gente combinava, se um queria comprar alguma coisa mais cara, o outro falava, ó, e a nossa viagem, a gente precisa guardar. Então, acho que por a gente estar junto, acho que foi mais fácil. Jonathan, alguns estudos mostram que o filho poupa dinheiro porque aprendeu com os pais. Você teve isso na sua casa? Os seus pais são poupadores? Eles costumam economizar dinheiro quando querem comprar alguma coisa? Sim, eles me ensinaram desde pequeno. Quando eles me davam uma mesada, né, uma espécie de mesada, eles me davam determinada quantia e eu tinha aquele dinheiro para gastar no mês. Eu podia gastar tudo na primeira semana com besteiras, o que acontecia no começo, mas depois você vai aprendendo, eles vão passando e você vai acostumando com essa vida. E qual é a dica que você deixa para quem, assim como você, quer economizar um dinheiro para realizar um sonho? O segredo é mesmo o planejamento? Então, eu acho que o planejamento, mas eu acho que ainda tem uma coisa antes disso, que é você estabelecer suas prioridades. Então, você quer comprar determinada coisa que custa um X, você vai pensar, pô, eu vou sair todo final de semana ou eu vou guardar esse dinheiro para realizar esse sonho, comprar um carro, fazer uma viagem, realizar um sonho mesmo. Então você estabelece a prioridade, um objetivo e trabalha
para alcançar esse objetivo. Bom, planejamento é essencial para uma boa educação financeira? Planejamento é o começo de tudo, porque se eu não sei onde é que eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, eu preciso primeiro estipular os meus objetivos, curto, médio e longo prazo. Estabelecidos os objetivos, eu entro então para um plano de ação. Eu preciso saber qual é a minha receita, o quanto eu tenho para receber, quanto eu tenho para gastar, para estipular prazo para isso. Muitas vezes a gente não consegue realizar todos os sonhos que a gente deseja, que a gente quer, no espaço de tempo que a gente precisa. Então, ou a gente adia um pouco o sonho, ou a gente dá um jeito para realizar ele dentro do tempo. Ou eu começo a ganhar mais, ou eu começo a gastar menos. Eu preciso equilibrar isso. Para isso, eu preciso de um planejamento. Ele fala que a namorada ajudava, que ele aprendeu com os pais. Qual a importância da família nesse processo? É igual a qualquer outra coisa que você faz, né? Os exemplos que você tem de comportamento, de educação, de bons modos, vamos dizer assim, que desde pequenininho se tem, quando se começa a ver que os pais trabalham bastante e usam os recursos de uma maneira racional, não desvairada, né, vamos dizer assim, logicamente que isso fica na criança. Mas isso de uma maneira ainda empírica, né, de uma maneira sem muita consciência. É uma coisa que vai se instalando lá no disco rígido da criança, e que quando ela traz para o consciente, com reuniões periódicas, né, e até meio informais, mas que são puxados esses assuntos, como em tudo na vida, em qualquer tipo de processo de educação dentro da casa, você começa a colocar a questão financeira como o viabilizador de tudo que você precisa fazer, né? Entender, o filho começa a entender que não é assim, eu quero, eu tenho, de imediato, né? Aliás, eu vi uma vez uma definição do que é maturidade que eu gostei muito nesse aspecto. Maturidade, a pessoa chega na maturidade quando ela percebe que ela precisa abrir mão de alguma coisa no curto prazo, tá certo? Em prol de coisas maiores no médio e longo prazo. Então, quando a pessoa é capaz de fazer isso, né, abrir mão de comprar um doce ou comprar qualquer outra coisa de criança, um brinquedo pequeno, né, menor hoje e depois para ter algo maior lá, que depende de um esforço, uma disciplina, isso significa que nós estamos no rumo da maturidade. E na área financeira é a mesma coisa, né? Isso é para tudo, inclusive para a parte financeira, para a formação financeira da pessoa, né? Como a gente está falando então de formação financeira da pessoa, eu vou chamar então uma reportagem da Rafaela Ribeiro lá no The Money Camp, que é um instituto muito legal que ensina educação financeira para crianças e adolescentes. Eu aprendi a separar o dinheiro e que eu não posso ficar gastando muito sem pensar nos meus hábitos. Já diz o ditado popular, é de pequeno que se aprende. E é por meio dessa vertente que o programa The Money Camp ensina os conceitos de educação financeira nas escolas. O objetivo é transformar as crianças em consumidores conscientes. A gente vive a era do consumo, né? Então o consumo é muito fluente hoje em dia no comportamento da sociedade. A gente percebe que muitas vezes a criança dá mais valor ao ter do que ao ser, né, ao possuir. Então a gente quis inserir essa questão da educação financeira para que eles entendam, né, que para a gente ter coisas a gente precisa conquistar e tudo mais. O conteúdo é transmitido por meio de jogos e atividades lúdicas, o que torna o conhecimento sobre finanças algo natural e divertido. Que a maioria das famílias não falam sobre dinheiro com as crianças. E a gente percebe muito nos pais, os próprios pais falando, a gente precisa dessa educação. Então o intuito é levar numa linguagem didática, numa linguagem acessível para as crianças, para elas crescerem com essa consciência financeira e fazerem um bom uso do dinheiro. Além das salas de aula, o programa promove atividades em acampamentos e empresas. A ideia é utilizar o aprendizado no dia a dia, tendo mais consciência quando o assunto for dinheiro. Acho que o principal de tudo não importa o quanto você ganha, e sim como você gasta. E as crianças já entenderam como administrar o dinheiro. Estou economizando muito dinheiro com a minha mesada. Eu aprendi que meu pai não sabia quase nada, aí eu fui ensinando para eles umas coisas. Que o tio estava dando de lição de casa, para falar com os pais também. A gente tem que economizar e gastar na medida certa, nem economizar muito, nem gastar muito. Porque um dia eu quero comprar
um brinquedo que dê pro eu, meu irmão e meu primo brincar. Então, professor, eu queria que você comentasse um pouco desse trabalho, né, que é comandado por você nesse instituto. Bom, o programa Money Camp, ele nasceu para poder mostrar que a criança, ela faz parte da família, e como ela faz parte da família e ela lida com dinheiro, e a gente vive no mundo capitalista, a gente trabalha com dinheiro o tempo inteiro, ela pode ajudar em casa, economizando, pode ajudar em casa se preparando para o seu futuro, para não depender dos pais. E como o dinheiro faz parte da família, o dinheiro faz parte da nossa vida, eu acho que é um bom momento para a gente começar a refletir sobre dinheiro. Existem alguns educadores que acham que dinheiro é coisa de adulto, mas hoje as crianças já levam cartão de débito na escola para poder comprar o seu lanche. Elas enxergam os pais comprando ticket para um teatro, para um cinema. Então, essa troca do dinheiro pelas coisas que a gente deseja, ela vivencia do dia que ela nasce. Então ela já precisa entender essa energia do dinheiro. E é importante ela entender que existe a troca de tempo e energia por dinheiro e que você precisa ganhar o dinheiro para poder gastar. Né? Gastar é muito fácil, todo mundo sabe gastar o dinheiro, mas a gente não sabe como ganha. As crianças enxergam os pais gastando dinheiro, mas elas não sabem como os pais fazem para ganhar o dinheiro e quão duro é ganhar esse dinheiro, quão duro é pagar todas as nossas obrigações. Então é um programa que traz, quer dizer, o dia a dia nosso e conscientiza um pouco as crianças sobre o que é ganhar, o que é gastar. Basicamente é isso. E seria interessante também, professor, se você tivesse nas escolas disciplinas que ensinassem a criança ou adolescente a poupar mais? De uma maneira lúdica, no mínimo, né? Existirem alguns exercícios em que se possa entender qual é o esforço que se tem para obter alguma coisa, né? E que isso se reflete numa maneira atual, com base na referência monetária, no dinheiro. Eu acho que isso é interessante, quer dizer, comentar sobre isso e trabalhar isso de maneira lúdica, no mínimo, né? Eu não sei se isso dentro de uma disciplina, se seria possível, como que seria possível, porque eu não sou especialista. Mas... o que a gente pôde ver agora aqui no vídeo é que dentro das escolas eles acabam colocando num extracurricular, mas a gente pôde ver que a gente sempre trabalha de uma maneira lúdica, com atividades, com brincadeiras. A criança precisa aprender fazendo, e isso é muito importante. Isso, perfeito. Eu acho muito saudável, porque é uma realidade que isso se antecipou, essa preocupação se antecipou na civilização atual? Sim. Então, o que antes talvez não fosse tão imediato a gente pensar na inserção da criança em assuntos mais de finanças mesmo, do dia a dia de finanças, como tudo, isso se antecipou, né? Então, hoje ela toma contato diariamente com essas coisas. Então, por que não realmente também saber usar com a linguagem certa e preparando a criança para isso? Porque esse despreparo dá uma diferença enorme no futuro, né? E tem uma coisa que todo mundo sabe, né? O tempo, ele é amigo dos juros compostos. Então, quanto antes a gente começar economizando, um tanto melhor, porque a gente tem tempo para fazer esse dinheiro maturar. E aí, obviamente... E com pouco recurso, né? Com pouco recurso. Menos recurso, você consegue um resultado muito maior, se beneficiando do prazo, né, professor? A mágica dos juros compostos, né? Exatamente. Agora a gente vai ver, então, como anda o comportamento aí dos jovens em relação à educação financeira. Eu não sou daqui, eu moro aqui para estudar e o dinheiro que meu pai manda é bem contado, é para pagar conta, é para comprar comida, para ficar aqui na faculdade. Então, eu sempre tento pegar um dinheirinho, mas fica difícil, é bem pouco. Na verdade, acaba gastando muito, né, com a faculdade, transporte, alimentação, acaba não sobrando dinheiro para guardar. Que com o cartão de crédito, né, você acaba comprando as coisas, você tem aquele dinheiro ali fácil, acaba se enrolando e no final você acaba tendo que pagar aqueles valores. Eu tento, mas sempre aparece alguma coisa que eu tenho que gastar, ou festa, ou sair final de semana e eu acabo não guardando dinheiro.
às vezes até falta, eu tenho que ligar para os meus pais mandarem mais. Eu trabalho, né, eu consigo estar juntando 30% do meu salário, eu já separo já sem ter gasto para estar guardando aí. Desde que eu consegui meu primeiro emprego, eu já procuro guardar esses 30% aí para estar fazendo investimento logo mais pela frente aí. Quando a gente fala de jovens, adultos, o cartão de crédito é talvez o principal vilão? Olha, o cartão de crédito, ele tem um custo financeiro muito alto se eu não pagar o cartão, né? Agora, ele pode ser um grande aliado, depende como você usa o crédito. Então, o cartão de crédito ele pode ser o vilão, o banco pode ser o vilão quando ele te cobra o cheque especial. Quer dizer, a gente tem mania de apontar o dedo e colocar a culpa no cartão e no banco e esquece que a culpa é nossa, que nós estamos nos utilizando do crédito que custa caro. Então, se nós nos planejarmos e se a gente evitar o uso equivocado do cartão, do cheque especial, ou seja lá o que for, a gente deixa de pagar juros. Então, se eu tiver uma boa educação financeira e eu começar a guardar o meu dinheiro, ao invés de pagar juros, eu recebo juros, que é tudo que a gente precisa para ter uma saúde financeira adequada. E como fazer para o jovem ter essa consciência de que precisa ter uma boa saúde financeira? Na verdade, assim, a partir do momento que o jovem começa a sair do casulo domiciliar, vamos dizer assim, ele é inserido naturalmente nessa necessidade. Mas o ideal é prepará-lo realmente para essa saída, né? Para ele poder chegar na beirada da pedra e alçar voo, vamos dizer. Então, é justamente nessas reuniões familiares, mostrando a realidade da família, na minha opinião, em reuniões que podem ser curtas, tal, mas bastante objetivas, mostrando claramente a situação financeira que se tem em casa. Então, mas, desculpa, Celso, isso é uma questão cultural nossa no Brasil. Falar de dinheiro é proibido, não se fala de dinheiro em casa. Eu nunca vi. Quanto ganha? Ah, meu Deus, não pode falar quanto ganha. Mas nós estamos em casa, é uma família, a gente precisa saber quanto ganha e quanto gasta. Né? Os pais não conversam sobre dinheiro em casa. Existe um pudor exagerado nisso e um receio que não cabe mais. Eu acho que da mesma forma que existe um pudor com a questão do sexo, né? Das atividades chamadas de adulto, o dinheiro é a mesma coisa, e eu concordo plenamente. Nós temos que abrir o jogo com as crianças para que elas percebam que os pais estão preocupados com isso, cuidam disso, gerenciam isso, e que elas fazem parte de um contexto que só vão conseguir as coisas se participarem disso ativamente. Porque é a mesma coisa um casal, né? Se um dos dois é gastão e o outro não é, todo mundo paga o preço, e as crianças da mesma forma. Aliás, hoje existe um apelo muito grande de consumo para as crianças, que é uma coisa que deveria ser mais regulamentado, inclusive. Eu acho uma covardia, né? Por exemplo, programas infantis, a maneira que é feita o apelo promocional de produtos para criança, seja de roupa, seja de brinquedo, assim, exacerbado, e a criança não tem como filtrar aquilo. Isso, se não houver realmente uma conversa dentro de casa, vai provocar simplesmente uma demanda que a pessoa precisa comprar, senão a criança vai ficar infeliz e coisas desse tipo. Embora a gente também tenha a questão dos pais que não sabem dizer não para os filhos, que também é um problema. Quer dizer, ele assume a culpa de não estar com o filho em casa e aí ele compra o filho. É a compensação. É a compensação. Não posso dizer não para ele disso daí. Os amigos têm isso daí. E ao invés de educar financeiramente, além de não educar financeiramente, ele ainda deseduca, né, do ponto de vista social. A gente viu o rapaz falando que ele economiza 30% do salário. Existe uma fórmula específica, 30%, 10%, o que é indicado, ou o que a pessoa conseguir? Olha, é óbvio que quanto mais a gente conseguir guardar, um tanto melhor. O jovem, quando ele ainda está na casa dos pais, ele não tem os gastos que a gente tem comuns para a nossa sobrevivência, que é água, luz, condomínio, enfim, dizer, todas as despesas comuns do dia a dia. Então é mais fácil para ele guardar dinheiro. Por outro lado, ele não tem tantos ganhos, os ganhos são mais limitados, o tempo dele é mais dedicado aos estudos, então é um pouco mais complicado. Se de um lado fica mais fácil para ele guardar dinheiro, por outro lado, ele não ganha o dinheiro suficiente para poder guardar uma grande monta. O resultado disso é que eu vejo um certo equilíbrio dos 18 até uns 35 anos de idade, mais ou menos.
quando a gente começa a fazer o nosso caixa. Então eu costumo dizer que o ideal é que a gente guarde pelo menos 10% da nossa renda líquida. Guardando 10% ao longo da vida, pelos cálculos que a gente faz, dá para viver tranquilamente a nossa aposentadoria, com qualidade de vida. Então assim, números mágicos não existem, mas pelo menos guarda 10%, paga o dízimo para si mesmo. O importante é tentar guardar pelo menos o que conseguir. Isso. O número 10% é realmente assim, ele é muito falado, mas na prática ele é realmente interessante. Agora, como uma dica que a gente costuma dar, é que não é assim, o que sobrar eu vou guardar, né? Então primeiro você separa os 10% no teu orçamento e depois conta com isso. Porque se ficar não vai sobrar, né? Não se vai, deixar, você tem que pagar primeiro você mesmo. Né? Agora tem uma coisa que é importante, tá? Esse negócio de guardar, dinheiro serve para trazer conforto. É comum a gente ouvir educador financeiro dizer, guarda o máximo que puder. Não, guarda um pouco, que é o que você vai precisar para o futuro, agora vai se divertir também, né? Afinal de contas a gente precisa ter lazer, a gente precisa ter educação, vai comprar um bom livro, vai comprar, vai assistir um filme, uma viagem, né? Um passeio. Vai viajar, vai passear. O dinheiro também serve para gastar, não vamos guardar todo o dinheiro também, né? Legal. Agora a gente vai conhecer o Emerson. Ele teve alguns problemas aí com o cartão de crédito e ele teve que aprender forçadamente a se educar financeiramente. Eu tinha mais de um cartão, né? Eu tinha uns 2 ou 3 cartões de crédito, só que além dos cartões de crédito tinha cartão de loja também. Normalmente esses cartões de loja você pode comprar na loja, mas eles dão a função crédito. Então você começa, não passou nesse cartão, passo em outro, veio alta a fatura, vou pagar o mínimo aqui, e de repente o mínimo já não estava adiantando mais, né? E quando eu vi, o salário não deu para pagar todas as dívidas. Ele te ilude, né? É o valor que te ilude, porque você fala assim, pelo menos eu estou pagando alguma coisa. Né? Só que, na verdade, você paga e não abate nada da fatura seguinte, né? E é o que, você vai começar a pagar um mínimo um mês, vou pagar nesse mês também. E de repente você vê que, dá para controlar, meu nome não suja, mas de repente você vê que a dívida ela continua aumentando, porque você paga o mínimo e você não deixa de usar o cartão. Logo que elas estavam muito altas, eu não ia conseguir pagar. Então eu esperei um tempo para conseguir alguma negociação. Algumas lojas, o banco mesmo, propuseram negociação e foi o que me ajudou a conseguir começar a pagar. Alguns fizeram parcelamento, outros até diminuem o valor, né? Vou pagar à vista, eu paguei à vista e consegui um desconto. Nenhuma das situações foi simplesmente assim, por irresponsabilidade, né? Você acha que é necessário, você acaba usando, mas agora você consegue realmente avaliar o que é necessário. E aprende a não fazer um monte de cartões, consegue tentar controlar 1 ou 2 cartões no máximo, não pagar o valor mínimo e tentar comprar o máximo que der à vista, né? Não é necessário você ter cartões exclusivos de loja, né? Você consegue se controlar com um cartão só. Não é problema ter um cartão de crédito, mas você não precisa ter vários, né? Então acho que ter essa consciência de que você tem que gastar dentro da sua renda, mesmo que seja para pagar no mês seguinte, mas gasta dentro daquilo que você vai receber, menos que isso até, né? Não gasta mais do que você tem, porque você vai acabar se endividando. Esse é o melhor caminho mesmo, para quem está endividado ali, na situação sem saber o que fazer. Com certeza. O recado seria o seguinte, não entre em desespero. Primeira coisa, que é assim, entrar em desespero não vai ajudar em nada. Então, conversar com a parte onde foi tomada a grana, você realmente ter poder de negociação, porque existe uma predisposição para isso, né? E se informar também das questões jurídicas envolvidas e tal, para tentar ou uma boa negociação, ou a negociação de taxas em outras fontes que te pagam, mas na pior das hipóteses, você tentar uma boa negociação de parcelamento e muitas vezes até de isenções de determinados encargos que os bancos sabem disso. Os bancos têm ciência que muitas vezes a pessoa se perde por não ter esse preparo e que há uma perda muito grande também dos dois lados. Haverá também uma boa vontade no sentido de negociar claramente.
Mas aí você tem que se preparar para não precisar mais de crédito nenhum, de ninguém, do empréstimo e tal. Mas o cartão de crédito ele não ganha só do lado, né, de quem usa o especial do cartão de crédito. Ele ganha pelo fato de você estar utilizando o cartão. Então, para a operadora de cartão, é importante que você permaneça como cliente. Né? Isso. Então, obviamente, eles vão abrir, quer dizer, vão tentar negociar para que você permaneça como cliente gastando lá com aquele cartão e para que a operadora de cartão seja remunerada pelo estabelecimento onde você gasta. O nosso tempo está acabando. Gostaria que vocês dessem umas dicas aí para quem quer ter uma boa educação financeira, para quem quer poupar um dinheiro aí no final do mês. Bom, eu quero deixar só uma única dica. Não esquece de se pagar primeiro. A gente merece receber o nosso pagamento. Então, recebeu o dinheiro, guarda essa parte para que você possa usar lá na frente do jeito que você achar melhor. Dinheiro serve para trazer conforto, dinheiro serve para trazer alegria. Então é importante que a gente faça o uso do dinheiro e que a gente seja feliz, mas pague-se primeiro. Perfeito. Uma dica que eu acho também importante é o seguinte, às vezes você conversa com a pessoa, ela fala assim, não, os meus gastos eu tenho tudo de cabeça, o que eu recebo... Não, mas você tem anotado em algum lugar? Não, é tudo de cabeça, eu sei e tal. Não entra nessa. Ponha no papel, se você acha melhor pôr no papelzinho de pão, põe no papelzinho de pão, seu controle, ou num caderninho, ou na planilha eletrônica, não importa. Se não colocar por escrito isso, você não consegue controlar. E acabou. E os seus comprovantes, tudo que você está pagando e tal, você tem um controle mínimo disso, anotado, etc., acompanhado, os gastos. E a outra é a seguinte, cuidado com cartão de crédito, que você gasta e não dói nada na hora. Não tem dor, tá certo? Então, e ninguém faz o controle quanto que ele já usou do cartão de crédito. Então, cuidado com o cartão de crédito. Cuidado com o cheque especial. O cheque especial existe para uma ocasião de desastre, de tsunami, que você vai pagar uma taxa enorme por pouco tempo, uso de alguns dias, e que não tinha outra saída. Fora disso, não use talão de cheque no âmbito do cheque especial, porque realmente o custo é muito alto. E a terceira é, cuidado com os gastos telefônicos, que também você fala, e se o seu plano não é adequado, corra para adequar, porque é outra coisa, você está gastando, consumindo e não dói nada na hora. Essas coisas, quando não dói nada na hora e você não tem um preparo, são 3 vilões enormes para consumir o nosso dinheiro. É muito importante, então, saber onde está gastando o dinheiro, né? Isso, fazer uma terapia, né? Usar a sua inteligência financeira no sentido de compreender que o ato da compra ocorre não no pagamento do cheque especial ou lá do cartão de crédito, ocorre no ato. Mesmo porque o dinheiro não vem com manual de instruções. Tá muito obrigado, então, pela presença de vocês. Essa edição do programa Ponto de Encontro está acabando, mas você pode acompanhar os outros programas da TV PUC Campinas no site que aparece na tela. A gente se vê no próximo programa.